Então, nessa ação penal 504.65/12/94, continuidade do depoimento do senhor Nestor Cunati Cerveró. A continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Marisa Letícia. E nesse momento houve a contratação de algumas turbinas com Alstom, GE. O senhor participou dessa contratação? Sim. E isso em que ano? Isso foi nessa época, 2000, 99, 2000 e 2001. Perfeito. E nesses contratos com Alstom, GE, teve alguma vantagem devida envolvida? Teve. Isso também consta do meu depoimento. Havia uma necessidade, tanto que foram compradas diretamente, sem licitação, com autorização do governo, por recomendação do governo e aprovação do Conselho da Petrobras. Isso foi até levado, porque isso não é um assunto de conselho, foi levado ao Conselho, mas devido à situação de crise energética do país, foram tomadas medidas emergenciais autorizadas pela situação de crise. E houve essa negociação, porque há poucos fabricantes de turbinas para termoelétricas desse porte no mundo. Então, os dois principais fornecedores, há três, a Siemens também mas era a Alstom e GE, porque havia uma demanda mundial. Coincidentemente, os Estados Unidos também viveram uma crise energética. Então, não havia máquinas no mercado suficiente. E nós tivemos que negociar diretamente com a Alstom e com a GE, que garantiram a entrega das máquinas. E nessa compra de máquinas houve um pagamento de propina, tanto da Alstom como da GE. E o doutor Delcídio tinha conhecimento disso também? Não, tinha conhecimento, não só tinha conhecimento, como foi o principal, ele era o diretor, né? Eu era gerente. Então, a principal negociação, quer dizer, a negociação da propina foi feita com o Delcídio e comigo também na condição de gerente, mas conforme eu cito no depoimento, a maior participação em termos de propina foi do senador Delcídio. Quando o senhor apresentou ao Ministério Público a sua proposta de colaboração, um dos anexos, o senhor descrevia essa situação da Alstom e GE em relação ao senador Delcídio. Sim. E o senhor teve ciência de alguma preocupação do senador em relação a esse assunto? Tive. Isso sempre foi uma preocupação muito grande do senador Delcídio, não só agora, mas porque houve o TCU ficou anos investigando essa questão, no final considerou, porque era uma política de governo, isso já faz alguns anos, o TCU encerrou a questão com algumas ressalvas, aquelas recomendações típicas do TCU, mas não houve condenação porque havia uma série, não era só a questão da Alstom e da GE, a própria construção das térmicas obedeceu a um regime de urgência, de licitação, de contratação direta das empresas e tudo isso. Então o TCU questionou uma série de aspectos disso, mas devido às circunstâncias que foram apresentadas, não considerou... O senador Delcídio tinha uma preocupação, então, em relação... Que não houver, porque isso envolvia um questionamento político. Ele durante esse período, ele foi candidato ao governo, foi candidato ao Senado. Então, ele tinha receio que o senhor revelasse essa questão. Estou falando que isso é anterior. Certo. Depois, agora, isso já é com os anexos. Certo. Você me perguntou anteriormente. Isso, perfeito. Os anexos, sim. Aí depois ele, através do meu ex-advogado... aí isso fica caracterizado na gravação que meu filho conseguiu fazer com um esforço muito grande lá. Ele não queria ser citado, não queria ser envolvido não só na questão das térmicas, mas ele efetivamente recebeu propina em relação a Alstom e GE. Bom, efetiva, eu não vi, mas isso me foi dito pelo pessoal da Alstom e da GE, eu soube por outras pessoas. Claro que eu não participei dessa negociação, mas no depoimento eu digo que sim, que ele recebeu, inclusive, os valores que me foram indicados. Perfeito. Em relação aos contratos da Repare e Reneste, o senhor participou desses contratos? Não. Como eu disse, eu não tinha envolvimento com as atividades no Brasil. A Abreu e Lima foi um acordo, eu não tive participação. Eu fiz um acordo em Caracas, no qual constavam uma série de atividades na Venezuela
e atividades da PDVSA no Brasil. O Paulo Roberto participou e da atividade da PDVSA no Brasil fazia parte a associação... Mas esses contratos, então, o senhor não participou? Repare, René... Não, eu não tenho participação em atividade no Brasil, na diretoria... Quer dizer... O senhor já respondeu. Tá. Certo? Pode ser mais objetivamente mesmo. O senhor tem alguma prova de que nesses contratos houve pagamento de vantagem indevida para alguém? Não tenho prova, não tenho nem informação. O senhor conhece um apartamento 164A do condomínio Solares, no Guarujá? Eu não conheço nem o Guarujá. O senhor sabe se esse apartamento tem alguma relação com o ex-presidente Lula? Não tinha nenhuma informação. A informação que eu tenho é da mídia, não tenho... Não, mas o senhor não tem conhecimento nenhum. Prova nenhuma? Não tenho, não. Boa tarde. Boa tarde. Nestor. São poucas perguntas. Gostaria de saber de Vossa Senhoria se, quando daquele episódio da sua demissão da área internacional da Petrobras, antes que o senhor soubesse que iria ocorrer a nomeação para a distribuidora, o senhor chegou a arrumar as suas coisas, os seus pertences para ir embora? Porque até então o senhor tinha sido informado que o senhor tinha apenas sido desligado da área internacional da Petrobras. Me esclareça esse detalhe. Bom, é mais ou menos o que eu respondi. Eu fui chamado na segunda-feira pela manhã, cedo. Tanto eu como a pergunta é se o senhor chegou a arrumar as suas coisas para ir embora. Não só cheguei a arrumar, como eu chamei os meus gerentes. Eu tinha 5 gerentes executivos, os gerentes principais. Fiz uma despedida na minha sala, no meu gabinete, agradecendo a colaboração daqueles 5 anos e dando adeus, porque a minha intenção era sair da... Não cheguei a arrumar fisicamente as minhas coisas, que não tinha muitas coisas, mas... Perfeito. Então foi uma surpresa a nomeação à tarde? Foi. Para a distribuidora? Para mim foi uma surpresa. O senhor tratou diretamente com alguém do Poder Executivo, tanto a sua demissão quanto a sua nomeação para a distribuidora? O senhor... O Poder Executivo que o senhor se refere? O Poder Executivo Federal, que é o controlador das duas. Não, no caso da demissão, porque repara que, como eu disse, a nomeação para a área internacional, para a área financeira, foi uma surpresa. Então, não tratei com ninguém desse assunto. Está respondido. É isso que eu queria saber. O senhor também disse que quando o senhor foi trabalhar com os pipelines lá no Mato Grosso do Sul, o gasoduto. Ah, sim. E foi a partir disso que o senhor travou conhecimento com o ex-senador Delcídio. Foi nessa oportunidade? Não, foi posterior, quando ele foi indicado. Eu conheci, o que eu disse foi que eu conheci o governador Zeca nessa oportunidade. Eu conheci o Zeca um pouco antes do Delcídio. Tá bom. O senhor, quando do episódio da gravação feita pelo seu filho, o senador Delcídio, naqueles fatos, durante aquele período, o senador Delcídio chegou a solicitar ao senhor, aos seus familiares, que nada revelassem às autoridades sobre o recebimento por parte dele, Delcídio, de propinas, tanto na Alstom como nas outras situações? A pergunta é muito objetiva. Eu vou responder objetivamente. Eu nunca conversei com Delcídio depois que eu fui preso. Esses pedidos me foram trazidos pelo meu ex-advogado. Essa é a pergunta. Então, no sentido de não se revelar às autoridades o fato dele ter percebido essas propinas, ter recebido essa propina. Não só isso, ele não queria que o nome dele fosse... Bom, basicamente citado no meu depoimento. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Senhor Nestor Severo. Pois não. O senhor já declarou da relação do Delcídio Amaral, do Zeca do PT, para como indicadores para a diretoria da Petrobras. Então, o senhor também já falou que fez pagamentos de propina para o Delcídio do Amaral.
A pergunta é quanto, o senhor pode nos informar quanto em valores o senhor pagou para de valores indevidos para o Delcídio do Amaral? Ainda que seja aproximado. Sendo objetivo, para não atendendo ao pedido do juiz, aproximadamente ao Delcídio cerca de 2,5 milhões de dólares. 2,5 milhões. Isso foi em quantas vezes? Isso foi pago, porque não era eu que pagava, não era eu que fazia, eram os operadores que faziam isso foi pago em algumas vezes, atendendo inclusive a apelos do senador Delcídio, mas eu não me recordo em quantas parcelas foi pago. O total ficou próximo desse valor que eu falei. Sei, mas foram várias vezes? Várias vezes. Muito bem. Mas quer dizer, várias vezes até atingir esse valor. Tá. No seu depoimento anterior, quer dizer, recente, agora há pouco, o senhor disse que, enfim, me foi dito pelo presidente Dutra, né, presidente da Petrobras. Não, na época era presidente da BR. Da BR, né? Me foi dito que o presidente Lula iria participar daquela reunião que decidiu sobre a sua saída. Agora, me foi dito, evidentemente, por um homem que já faleceu, né? Lamentavelmente. O senhor já faleceu, evidentemente. O presidente Dutra, infelizmente, já morreu. Sim. E o senhor tem alguma prova, além do que ele lhe disse, que me foi dito, tem alguma prova disso, que o ex-presidente Lula participou dessa reunião, que decidiu pela sua saída? Não, eu não tenho prova, mas essa reunião não foi só o Dutra e o presidente Lula que participaram. Sim. Participou a ministra Dilma na época, participou. Mas o senhor não participou? Não, isso era o grupo. Não, eu não. Muito bem. O senhor não tem prova? Não, prova material não. Obrigado. Outros defensores têm indagações? Não, excelência. Uns esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente. O senhor disse que assumiu a diretoria. O senhor assumiu a diretoria nacional em 2003. Em janeiro de 2003. Tá. Aí o senhor mencionou, respondendo ali ao Ministério Público, que em 2005 lhe foi informado que o senhor também teria o apoio político do PMDB da Câmara. Só uma correção, 2006. 2006. 2006. Tá. Até então o senhor tinha um apoio político do Partido dos Trabalhadores, pelo que eu entendi. Na pessoa diretamente do senador Delcídio. Tá. E esse apoio político do senador Delcídio até então também envolvia compromissos financeiros? Como eu mencionei agora, envolvia, tanto que na campanha eu contribuí com uma quantia de cerca de quase 2,5 milhões de dólares. Mas essa campanha foi com que ano? Foi na campanha que ele foi candidato ao governo de Mato Grosso do Sul em 2006. 2006. Mas antes desse período, antes de 2005, 2006, não houve compromissos financeiros também? Não, porque não houve nenhuma... esses pagamentos se iniciam mais próximo da campanha, porque eu assumi em 2003, 2004 não houve assim, foi uma eleição municipal, não houve, então onde os compromissos ganham monta é na eleição de 2006, que foi a eleição para governador, para o Senado. Houve a contribuição tanto para o Delcídio como para o PMDB na figura do senador Renan, o deputado Jader. E o senhor mencionou que a partir lá de 2006 o senhor foi informado então que o senhor teria que atender também aos interesses do PMDB da Câmara, é isso? Do Senado. Senado, perdão. E quem foi o portador dessa informação mesmo? Foi o senhor pode repetir? Na época o ministro Silas Rondô. Algum parlamentar também? Não, aí o ministro Silas Rondô me levou, me apresentou, que eu não conhecia pessoalmente, ao grupo do Senado, certo, que comandava, que é basicamente o senador Renan e o deputado Jader Barbalho. E o senhor mencionou, quando o senhor respondeu aqui ao Ministério Público, que teriam levado essa informação, e não ficou claro, levado essa informação a quem? Teriam levado? O senhor mencionou que foi indagado se o Poder Executivo tinha conhecimento que o senhor teria que atender esses compromissos, e o senhor mencionou que teria sido lhe dito que teriam levado a informação. Sim, esse grupo me disse que o presidente Lula sabia que eles passavam a fazer parte do meu apoio também.
E isso foi dito ao senhor mesmo? Foi dito por esse pessoal esse grupo que eu falei. E me disseram também que o senador Delcy também já tinham conversado com ele sobre essa divisão de patrocínio. E o que lhe dava segurança, por exemplo, que havia realmente essa divisão de patrocínio? Não há nada que nessas é muito na questão de palavra, mais da atuação política, mas não há quer dizer, não existe um compromisso firmado, não há nenhuma garantia desse tipo, né? O senhor chegou depois a conversar sobre isso, por exemplo, com o senador Delcídio, para ver se era isso mesmo, se era para atender esse outro pessoal? Falei. E ele confirmou que havia esse? E eles mencionaram o nome do ex-presidente? Eles mencionaram como que já tinha sido comunicado ao presidente que eu era parte do patrocínio deles. Eu gozava do patrocínio, apoio desses. Quando o senhor fala patrocínio, o senhor fala em apoio político ou o senhor fala em apoio financeiro também? Não, apoio político. Apoio financeiro eu é que tinha que dar, não? Certo. Também quando o senhor mencionou, em respondendo aqui tanto ao Ministério Público como às defesas, que a sua nomeação à BR Distribuidora teria sido também uma consequência daquela sua atuação envolvendo o empréstimo da SAIM, o senhor utilizou a expressão "me foi dito", mas o senhor não esclareceu quem lhe disse isso. Não, isso me foi dito por gente do mercado, pessoal da Chain, o ex-presidente do Banco Chain, foge o nome agora, está no meu depoimento, foram comentários, mas, quer dizer, me foi dito porque não há uma comunicação, quer dizer, o Dutra, quando me chamou para ser, ele não falou, isso está sendo feito em pagamento ao que você fez. Sim. Depois é que os comentários desse pessoal é que você está estão te agradecendo pelo que você fez. E na BR Distribuidora, esse para o contexto é relevante, o senhor também teve que continuar atendendo compromissos com partidos políticos, compromissos financeiros? Sim, no caso com o senador Delcídio, que continuou me apoiando, né? Só que e havia o vínculo ainda com o senador Renan. Só que isso foi um dos motivos porque na BR não havia uma arrecadação que atendesse as demandas, né? Então por isso mas os compromissos permaneciam. Aí já entrando na BR, há uma mudança grande a partir de 2009, quando entra o senador Fernando Collor indicando 2 diretores, quer dizer, e depois até me comunicou que eu também fazia parte, ele teria me apoiado a minha permanência lá, mas isso já foi no final da minha gestão na BR. Ainda nessa parte, quando o senhor foi para a BR Distribuidora e o senhor perdeu esse cargo de diretor internacional, o senhor mencionou que o senhor, que foi dito ao senhor que o senhor poderia continuar na diretoria internacional desde que o senhor atendesse os compromissos financeiros daquele outro grupo. Do grupo da Câmara. Tá. E por que o senhor não aceitou, já que o senhor já atendia compromissos financeiros de outras pessoas? Porque não da forma que foi colocado. Uma coisa é uma contribuição que pode surgir de um determinado negócio, né? Outra é a maneira que foi colocado, que era um pagamento mensal, uma mesada, né? Que isso assumiu isso é uma loucura, né? Então não existe essa possibilidade, quer dizer, no meu caso não existia essa possibilidade. Eu fui muito explícito e dizer, olha, não existe a menor possibilidade de eu atender esse tipo de compromisso. Certo. Quando o senador Delcídio fez essa movimentação para obstrução da sua colaboração, o senhor mencionou que o senhor ficou sabendo isso através do seu defensor, antigo defensor. O meu ex-advogado, que algumas vezes, quando eu estava justamente negociando o acordo de colaboração, ele
passou praticamente, não vinha mais conversar, porque ele foi sempre contrário Sei. ao acordo de colaboração. E nas poucas vezes que eu conversei com ele sobre esse assunto, ele sempre enfatizou que eu não deveria romper o vínculo com aquele que poderia, que era a única esperança, ele colocou nesses termos, era a única esperança, o único acesso que havia junto à presidente Dilma, dado o relacionamento que o Delcídio tinha com a... E ele chegou a indicar que tipo de fatos que o senhor, por exemplo, não deveria revelar no seu acordo de colaboração? Ou se não era para o senhor fazer de maneira nenhuma? Foi mais genérico, porque era que eu não envolvesse o nome do Delcídio. Do Delcídio. Isso. E também se fez referência a outros fatos ou só no Delcídio? Não, fundamentalmente o Delcídio por isso, porque o Delcídio seria meu elo, minha única esperança de salvação ou de algum tipo de atuação que permitisse a minha liberação ou coisa assim. Alguma referência a esse empréstimo, por exemplo, da Chaim? Não, porque o Delcídio não teve nada a ver com isso, né? Então, mas não foi mencionado também independentemente? Não. E da refinaria lá de Passadina? Também não. Não, na refinaria de Passadina tem a questão da contribuição que o Delcídio recebeu. Sim. Então, se eu citasse o Delcídio, quer dizer, naturalmente estaria que é citado no meu depoimento sobre Passadina. Não foi indagado diretamente se isso é necessário, embora o senhor já tenha admitido isso em outros processos, mas ao lado dessas contribuições, vamos dizer, a políticos ou a partidos políticos, o senhor também recebeu vantagens pessoais, a título pessoal, nesses contratos da Petrobras? Sim. Bom, eram essas indagações do juízo. Esses esclarecimentos, pode interromper.